Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então hoje é sábado, dia 30 de novembro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje na lição de número 334, que declara: hoje reivindico as dádivas que o perdão dá. Né? Então vamos aproveitar para aprender um pouco de português com essa lição de hoje, né? Então eu reivindico, não é eu reivindico, tá? Então pronunciem a palavra corretamente. Hoje eu reivindico. Rei, lembrem-se da palavra rei. Hoje eu reivindico as dádivas que o perdão dá, ok? Aliás, estudar um curso em milagres é aprender bastante português, né? Que a gente enriquece o nosso vocabulário, o texto é escrito de uma maneira muito erudita, né? Então também é muito bom para a gente praticar a língua portuguesa, né? A compreensão, a fala, a escrita, né? Falar, se comunicar bem é uma vantagem em qualquer profissão que você tenha, né? Ainda mais nos dias de hoje que, infelizmente, nós brasileiros estamos falando errado com muita frequência, né? Em todas as classes sociais você vê as pessoas falando errado, isso é muito ruim, né? Vamos lá. O que é o ego? O ego é idolatria, o sinal de um ser separado e limitado, nascido em um corpo, destinado a sofrer e a terminar sua vida na morte. É a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. O ego é a prova de que a força é fraca e o amor amedrontador, de que a vida é realmente morte e de que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. O ego é insano, ele se estabelece no medo, além de todos os lugares, a parte de tudo, separado do infinito. Em sua insanidade, pensa que veio a ser vitorioso sobre o próprio Deus e, em sua terrível autonomia, vê que a vontade de Deus foi destruída. Ele sonha com o castigo e treme com as figuras dos seus sonhos, seus inimigos que buscam assassiná-lo antes que ele consiga garantir sua segurança, atacando-os, né? Então a estratégia de defesa do ego é: o ataque é a melhor defesa, né? Poderíamos dizer aqui. É o que esse parágrafo 2 aqui, o versículo 5, está nos contando. Um filho de Deus não tem ego. O que pode ele saber da loucura e da morte de Deus? Se habita nele, se habita em Deus, né? Esse nele aqui está escrito com letra maiúscula. O que pode conhecer do pesar e do sofrimento? Se vive na alegria eterna. O que pode saber do medo e do castigo, do pecado e da culpa, do ódio e do ataque, se tudo o que o cerca é a paz que dura para sempre sem conflitos e imperturbada no mais profundo silêncio e tranquilidade. Conhecer a realidade é não ver o ego e os seus pensamentos, seus trabalhos, seus atos, suas leis, que são as leis do caos, a gente vai estudar isso mais à frente, e suas crenças, seus sonhos, suas esperanças, seus planos para a própria salvação e o quanto custa acreditar nele, né, no ego. O preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário escuro e o sangue tem que ser derramado diante do altar onde os seus seguidores doentios preparam-se para morrer, né? O mestre Masaharu Taniguchi, no livro A Humanidade Isenta de Pecado, que eu já recomendei para vocês, né? Já recomendei a leitura desse livro várias vezes e continuo recomendando.
ele cita uma frase do apóstolo Paulo, que eu gosto muito, né? Que diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então nós podemos aqui substituir a palavra pecado por ego, né? Para ficar inteligível dentro do ensinamento de um curso em milagres, né? Então, o salário do ego, o salário da tua crença no ego é a morte, né? É exatamente isso aqui. O preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário escuro. E o sangue tem que ser derramado diante do altar, onde os seus seguidores doentios preparam-se para morrer. É isso. É a mesma coisa. E, no entanto, um só lírio de perdão transforma a escuridão em luz. Aí, por isso que eu fiz o post com os lírios do perdão ontem no Instagram, né? Se você ainda não viu, por favor, veja. No entanto, um só lírio de perdão transforma a escuridão em luz, o altar, as ilusões no santuário da própria vida. E a paz será para sempre restituída às mentes santas que Deus criou como seu filho, sua morada, sua alegria, seu amor, completamente seu, completamente um com ele, ok? Então vamos lá. Agora a gente passa para a nossa lição, que é muito bonita. Hoje reivindico as dádivas que o perdão dá. Hoje reivindico as dádivas que o perdão dá. Não esperarei nem mais um dia para achar os tesouros que o meu Pai me oferece. Todas as ilusões são vãs e os sonhos se desvanecem no momento em que são tecidos, a partir de pensamentos fundamentados em falsas percepções. Que hoje eu não aceite essas parcas dádivas novamente. A voz de Deus está oferecendo a paz de Deus a todos aqueles que ouvem e escolhem segui-lo. Hoje, essa é a minha escolha, e assim sigo para achar os tesouros que Deus me deu. Só busco o eterno, né? A oração. Só busco o eterno, pois o teu filho não pode se contentar com nada menos do que isso. Então, o que pode ser o seu consolo, senão o que ofereces à sua mente confusa e ao seu coração assustado para dar-lhe certeza e trazer-lhe paz? Hoje quero contemplar o meu irmão sem pecado. Essa é a tua vontade para mim, pois assim contemplarei a minha inocência, a minha pureza, tá? Não nos confundamos com essa tradução aqui de impecabilidade, tá? E aí ainda posso trazer para vocês, deixa eu ver aqui, só um minuto. Ainda posso trazer para vocês a palavra do original em inglês, né? A gente tem aqui o original de um curso em milagres em inglês. Esse texto aqui, esse livro aqui é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Não sei se vocês conhecem essa edição. Comprei ela no ano retrasado, maravilhosa. A palavra que ele usa aqui no final é justamente essa palavra que é sinlessness. Que uma boa tradução para ela seria justamente isenção de pecado, né? Como fica esquisito a gente dizer isso, então vamos falar da nossa inocência, vamos falar da nossa pureza, tá? Hoje reivindico as dádivas que o perdão dá. Muito bem. E aí, qual é o objetivo dessa lição no meu ponto de vista, né? O objetivo é pegar a nossa mente, tá? E dirigir a nossa mente para uma busca que realmente faça sentido, né? E do que você está falando, Jaque? Nós passamos as nossas vidas buscando os objetivos do ego. Nós passamos as nossas vidas em busca de prazeres efêmeros, de satisfações efêmeras, né? Como o ego, ele e muito corretamente o Tom Wakechild chama de ego o corpo, né? E eu que adiciono a palavra personalidade, né? O ego, ele é corpo, né? Então a gente vai atrás dos objetivos do corpo, né? A gente quer prazer infinito, a gente quer conforto infinito, né? Se a gente pudesse, a gente ia dormir 3 horas da manhã todo dia, levantaria às 11 da manhã.
A gente gosta de se alimentar mal, a gente gosta de comer porcaria, a gente tem preguiça de fazer atividade física, né? A gente quer juventude eterna, beleza eterna, né? Então, esses são os objetivos do corpo. A gente quer parecer melhor do que os outros, né? Ser melhor do que os outros. Então, eu quero ter uma determinada coisa que ninguém tenha. Eu quero ter aquele carro maravilhoso, eu quero ter aquela roupa de grife, de marca, né? E esses são os objetivos efêmeros sobre os quais ele fala aqui no texto, né? Os sonhos que se desvanecem no momento em que são tecidos a partir de pensamentos fundamentados em falsas percepções. Quais são os pensamentos fundamentados em falsas percepções? São aqueles pensamentos que são os pensamentos do ego, são os pensamentos que nos trazem o que é efêmero. Claro que para a gente viver nesse mundo, nós precisamos do que é efêmero, isso é natural. Mas a grande questão é que nós precisamos reconfigurar as nossas vidas, as nossas mentes, as nossas vidas, as nossas buscas. Nós precisamos reconfigurar tudo isso para buscar o que é eterno, para buscar as dádivas que o perdão dá. Quais são as dádivas que o perdão dá? São as dádivas de Deus. Essas são eternas, né? Então é disso que essa lição está falando. A voz de Deus está oferecendo a paz de Deus a todos aqueles que ouvem e escolhem segui-lo. Então essa, na verdade, é a dádiva que eu quero. É a paz de Deus. É isso que verdadeiramente eu quero. Eu posso até não estar ciente disso, mas é exatamente isso o que eu estou buscando. A paz. Se eu tiver paz, o mundo pode estar explodindo à minha volta porque eu estou lá no meu centro, em paz. E estou, evidentemente, vibrando numa frequência, num estado de consciência que efetivamente me leva a contribuir para a cura do mundo. Concordam comigo? Então eu não estou só buscando a paz de Deus para mim. Eu estou sendo um canal para que a paz de Deus possa chegar aqui nesse metaverso, nessa Matrix, na terceira dimensão. Eu sou um canal. E isso é literal. Se nós pudéssemos, eu digo se nós pudéssemos porque eu não tenho percepção extrasensorial, tá? Se nós pudéssemos efetivamente ver os campos de energia das pessoas e comparar esses campos de energia quando nós estamos orando e meditando, nós iríamos ver exatamente isso. As pessoas trazendo a luz, sendo a luz do mundo, trazendo a luz para esse planeta. Por isso Jesus dizia que ele era a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Já tivemos essa lição, né? Então, aí ele diz assim: hoje essa é a minha escolha. Hoje reivindico as dádivas que o perdão dá. E assim sigo para achar os tesouros que Deus me deu. Ah, Jaque, então Deus deixou para mim um tesouro de muitas moedas de ouro enterrado em algum lugar. Estou lendo um livro agora sobre a vida de Jesus, né? Mas assim, de um ponto de vista esotérico, e fala exatamente disso, né? Dos tesouros, das toneladas de ouro e de prata que estariam escondidos lá no Oriente Médio, né? Mas não é disso que ele está falando. Mesmo que esses tesouros estejam lá, Jesus está nos falando aqui sobre os tesouros que vão perdurar eternamente. A paz de Deus, o amor de Deus, né? É isso, é disso que ele está falando, tá? Então eu só busco o eterno. Pai, pois o teu filho não pode se contentar com nada menos do que isso, né? Como dizia uma grande terapeuta com quem eu fiz a constelação familiar durante alguns anos, ela falava uma frase que eu acho que eu já falei aqui no canal, que eu acho que é muito legal. Ela falava assim:
O poder, ele é um pequeno consolo para quem não tem o amor. Né? Eu estava lendo em algum lugar aí, já não me lembro essa semana, dizendo que foram perguntar lá para Napoleão por quanto tempo ele tinha realmente conseguido ser feliz. E ele, quando ele estava perto de morrer, né? E ele teria dito que por poucos dias, né? Mas ele foi um homem muito poderoso na época dele, né? Ele teve muito poder. Ele buscou o que era efêmero, né? Se recusou a buscar o que era eterno, as dádivas de Deus, né? Então, lição 334, hoje reivindico as dádivas que o perdão dá para ser praticada no dia 30 de novembro, hoje. Né? Então, a gente passa para a leitura do nosso livro-texto, acompanhante do livro de exercícios de Robert Perry e Alan Watson. Eu busco apenas aquilo que é eterno. Comentário dele, né? Busco apenas aquilo que é eterno. Essa lição fala sobre decidirmos não perdermos mais não perdermos mais nenhum tempo buscando as supostas dádivas do ego, né? E aí ele cita a lição, a lição. Não esperarei nem mais um dia para achar os tesouros que meu pai me oferece. Não esperarei nem mais um dia para achar os tesouros que meu pai me oferece. O uso primário que nós estamos fazendo de nosso livre-arbítrio é atrasar a nossa aceitação da nossa herança divina. Estamos nos apegando como loucos à nossa ilusão de independência e negando a nós mesmos a única coisa que verdadeiramente nos contentará. Como uma pessoa sem teto, né, um mendigo, que está estupidamente se apegando aos seus trapos, enquanto lhe estão sendo oferecidas roupas novinhas em folha. Que eu mantenha a minha mente hoje na compreensão de que nada neste mundo tem um valor verdadeiro. Que hoje eu não aceite essas parcas dádivas novamente, né? Todas as ilusões são vãs e os sonhos se desvanecem no momento em que são tecidos a partir de pensamentos fundamentados em falsas percepções. E isso me lembra de um verso no livro dos Eclesiastes que diz que toda a nossa busca é como tentarmos nos apegar ao vento. As ilusões do ego são tão evanescentes. Elas não poderão nunca satisfazer um filho de Deus. Apenas aquilo que é eterno pode me satisfazer. Um dos meus heróis cristãos, Jim Elliot, um pastor, né? Um famoso pastor americano, o Jim Elliot, uma vez disse, que me lembra aqueles programas do pastor Jim Swaggart. Vocês lembram disso? Quem for mais velho aqui vai lembrar. Pastor Jim Swaggart. Acho que era Swaggart o sobrenome dele. Tolo é aquele... Peraí, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, porque eu não tenho... O que não é tolo aquele que não pode manter aquilo que ele não pode perder. Peraí, eu acho que eu não fiz a tradução boa. Então, o que ele está querendo dizer aqui, eu vou traduzir o conceito, porque a linguagem é bíblica, então tá difícil de eu ler, né? É que aquele que... o tolo é aquele que fica se apegando àquilo que ele não pode manter, em vez de buscar aquilo que ele não pode perder, tá? Essa é a citação do Eclesiastes, fica melhor. Que eu me lembre de que aquilo que eu verdadeiramente quero está em Deus. E a sua paz está no meu coração. Quando eu penso que eu quero alguma coisa além disso,
eu peço ao Espírito Santo, por favor, me ajude a traduzir esse desejo naquilo que verdadeiramente seja um símbolo da minha busca pelo Pai e pelo meu lar, né? A voz de Deus está me oferecendo paz. Permita, então, que esse seja o meu único objetivo e deixe tudo mais ficar de lado, né? As dádivas que o perdão dá. O que tudo isso tem a ver com o perdão? É muito simples. Cada objetivo diferente da paz gera o não perdão, me colocando em competição com alguém ou com alguma coisa por essa, ou com algo por essa coisa, o que quer que ela seja. A paz vem através do perdão. Se a paz é o meu único objetivo, eu não julgarei os meus irmãos, porque uma mente em julgamento não é uma mente que esteja em paz. Apenas uma mente livre de objetivos menores, livre do desejo de por coisas efêmeras, pode ver os seus irmãos como sem pecado. E aí a tradução aqui dessa palavra é literal, é sem pecado mesmo, tá? Cada encontro hoje me oferece uma chance no céu, no paraíso. Não há nenhuma necessidade de estar numa grande crise. Tudo no mundo é a minha sala de aula. E a cada instante está um momento da escolha. Hoje que eu possa escolher a paz. Bonito, né? E aí ele vai comentar aqui o texto, o que é o ego, né? Vamos lê-lo. 2:5. Ele sonha com o castigo e treme com as figuras dos seus sonhos, seus inimigos que buscam assassiná-lo, antes que ele consiga garantir a sua segurança atacando-os. Essa ilusão de separação, a qual nós chamamos ego, essa, entre aspas, terrível autonomia, parece nos mostrar que nós triunfamos sobre a vontade de Deus pela união. Que coisa terrível seria se isso fosse realidade. O próprio ser do ego, se fosse real, seria a evidência da pior culpa imaginável. Se eu sou o ego, e então isso é o que eu sou, o meu ser, então nisso está uma acusação de assassinato, porque a acusação de assassinato mais ofensiva, porque eu obtive a minha própria existência, olha só, eu obtive, né? Eu consegui a minha própria existência a partir da destruição da vontade de Deus. E isso é exatamente o que eu acredito quando eu me identifico com o ego. E essa culpa primal está sob, isso aqui é que é muito importante, sob todos esses nossos sentimentos vagos e desconfortáveis, sob todo, né, abaixo sob todo o nosso sentimento de falta de valor. Olha que forte, falta de valor. E aí ele cita o livro novamente, 2:4. O que pode saber, não. E em sua terrível autonomia, vê que a vontade de Deus foi destruída. Ele sonha com o castigo e treme com as figuras de seus sonhos, seus inimigos que buscam assassiná-lo, antes que ele consiga garantir a sua segurança atacando-os. Nessa terrível autonomia da nossa identificação com o ego, colocamos a nós mesmos contra Deus e contra o universo. Todos e tudo mais são uma ameaça à nossa autonomia. Os nossos sonhos são preenchidos com
punições, né? Punições, um pesadelo de punições pelo nosso crime. O estado do ego é um estado de aguda paranoia. Nós temos medo de tudo. Nós esperamos pelo machado do executor, que o machado do executor caia a qualquer momento. Ele está falando aqui das penas de morte, né? Por decapitação. Ninguém é confiável. Não posso confiar em ninguém. Cada figura no nosso sonho é um inimigo. E a única opção pela sobrevivência é matá-los antes que eles nos matem. A única segurança está no ataque. Foi aquilo que eu falei para vocês. Para o ego, a melhor defesa é o ataque. Essa estrutura mental paranoica, ela é inevitável, dada a premissa de autonomia do ego. Todos nós experimentamos isso em maior ou menor grau. Alguns de nós meramente escondem isso melhor do que os outros. Quando nós finalmente vivemos isso, né? Nós ficamos solitários de uma forma impossível de se aguentar. Somos um estranho, né? Enquanto o resto do mundo dá as mãos e canta em torno da fogueira, né? E nós estamos lá escondidos no meio da floresta, nas sombras da floresta, nós estamos escondidos, enquanto os outros dão as mãos e cantam à volta da fogueira do acampamento. E esse é o resultado inescapável da premissa de autonomia do ego. Ele é o resultado de que nós daquilo que nós equivocadamente presumimos que somos. A boa notícia é que isso não é o que somos. A solidão é uma ilusão, é uma impossibilidade ultrajante. O ego é para sempre inacreditável. Não estamos mais separados de Deus e da sua criação do que uma célula no meu corpo está separada do corpo em si mesmo, do próprio corpo. Nós vivemos em Deus, nós nos movemos e temos o nosso ser em Deus. Nós todos nós, fazemos essa incrível transição da autonomia do ego para uma unidade transpessoal, um reconhecimento de um todo muito maior ao qual todos nós pertencemos intrinsecamente. Um todo que existe em cada parte, em você e em mim. Nada pode parar esta transição, porque ela é simplesmente o reconhecimento daquilo que sempre foi, né? Da realidade, daquilo que sempre foi, né? Então, essa lição, essa frase aqui, né? Eu vou ler a lição novamente e depois eu volto para um comentário final. Hoje reivindico as dádivas que o perdão dá. Lição 334. Não esperarei nem mais um dia para achar os tesouros que o meu Pai me oferece. Todas as ilusões são vãs e os sonhos se desvanecem no momento em que são tecidos, a partir de pensamentos fundamentados em falsas percepções. Que hoje eu não aceite essas parcas dádivas novamente. A voz de Deus está oferecendo a paz de Deus a todos aqueles que ouvem e escolhem segui-lo. Hoje essa é a minha escolha, e assim sigo para achar os tesouros que Deus me deu. Só busco o eterno, pois o teu filho não pode se contentar com nada menos do que isso. Então, o que pode ser o seu consolo, senão o que ofereces à sua mente confusa e ao seu coração assustado para dar-lhe certeza e trazer-lhe paz? Hoje quero contemplar o meu irmão sem pecado. Essa é a tua vontade para mim, pois assim contemplarei a minha inocência. Hoje reivindico as dádivas que o perdão dá. Então, pegando aqui o texto do Alan Watson, ele fala assim, tem uma frase aqui que para mim é a chave desse vídeo de hoje, né? Que eu me lembre que aquilo que eu verdadeiramente quero é Deus e a sua paz no meu coração. Quando eu pensar que eu quero algo além disso,
Por favor, Divino Espírito Santo, me ajude a traduzir esse desejo naquilo que ele é verdadeiramente. Um símbolo da minha busca pelo Pai e pelo meu lar. A voz de Deus, a voz por Deus, está me oferecendo a paz. Que então esse seja o meu único objetivo. E que eu deixe tudo mais de lado, né? Então, para mim, isso aqui é fundamental para a nossa compreensão hoje, né? É fundamental. Por quê? Porque todos nós temos desejos mundanos que nos tiram a paz. Imagina que você está apaixonada por um homem que não ama você, né? Você ama esse homem do fundo do seu coração e esse homem, de repente, ele era o seu namorado, o seu marido e ele não quer mais ficar com você, né? Então você tem que fazer uma oração e pedir ao Divino Espírito Santo para traduzir para você esse desejo pela companhia do homem amado no que ele verdadeiramente é, que é o desejo de voltar para casa, de encontrar a paz de Deus no seu coração. A mesma coisa se você tiver um vício, né? Você pode estar lutando com uma dependência química. Então você tem um desejo aí por uma droga, né? Pelo cigarro. Você tem o desejo de beber bebidas alcoólicas. Você tem o desejo por uma promoção no seu trabalho que não veio para você. Não veio para você porque não era para ser sua, né? Então, que nós hoje possamos, ou você pode querer, sei lá, muito ter um objeto material que ia custar muito para você nesse momento da sua vida você comprar, né? Então, que hoje nós possamos orar e pedir ao Divino Espírito Santo para que ele nos mostre qual é o verdadeiro desejo que está por trás desse desejo mundano. E aí, nós podemos pedir ao Divino Espírito Santo também que remova das nossas mentes a culpa que está por trás dessa ânsia. Porque essa culpa vem da minha crença de que algo me falta. E isso é uma ilusão. Algo me falta. Não, eu já sou o filho, filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro, isento de pecado. Né? Então isso é uma ilusão baseada na limitação, na separação e na falta. Como diz o Tom Wakechild, né? Que a gente lê nas lives de domingo. Né? Então isso são as ilusões do ego. Então que quando eu tiver nesses desejos mundanos, que podem muitas vezes me levar ao desespero, e todos nós já passamos por isso, gente, vocês sabem disso, né? Quando a gente precisa muito que o resultado de uma coisa seja daquele jeito e ele não é. Então, que nós possamos fazer uma prece sincera para o Divino Espírito Santo, pedindo a ele para nos mostrar o que realmente está por baixo desse desejo. E o que está por baixo desse desejo é a nossa solidão, é a nossa sensação, o nosso sentimento de que estamos separados do nosso Pai, tá bom? Então, meus queridos, minhas queridas, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês para o dia de hoje. Reivindique as dádivas de Deus, reivindique as dádivas do Eterno, porque elas são suas, já por herança divina. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.